Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam conosco, irmãos, nesta noite de domingo, quando ainda precisamos celebrar os nossos cultos via online, ainda que a igreja esteja voltando aos poucos às suas atividades presenciais, através do nosso culto de oração de quarta-feira. As Déboras também já começaram a se reunir e a nossa missão lá em Jardim das Hortênsias também está funcionando às quartas e também aos domingos, já que eles são um número assim bem reduzido, né? Vamos acompanhando aí as nossas atividades das quartas-feiras, mais 2, 3 talvez, para que a gente possa então pensar também em retornar ao domingo, mas sempre também acompanhando esta questão da média, não é? Tanto de contaminação como de número de óbitos também, não só no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro. Que o Senhor, irmãos, aceite e receba o nosso culto, e Ele o receberá, porque Ele nos escolheu para sermos adoradores. Foi esse o tema da mensagem pela manhã, e hoje à noite, agora também nesta oportunidade, nós vamos abordar um tema onde vamos, mais uma vez, tocar, de certo modo, nesse assunto. Então, nós estamos cultuando, mesmo dentro da nossa sala, com as nossas limitações, mas agora estamos oferecendo ao Senhor, digno de todo louvor, de toda majestade, aonde o Salmo 96 falou, não é? Que o mar louva, as florestas louvam a Deus, expressam alegria por causa do poder e da majestade divina. Então nós estamos fazendo isso agora, dando continuidade, fazendo que isso aconteça também na vida de cada um de nós. Pense assim, porque dessa forma o Senhor vai receber o seu culto e vai nos abençoar através do mesmo. Vamos passar então a direção ao nosso ministro de música. Tenhamos uma vida inteiramente nas mãos de Deus. É o tema do culto dessa noite. Boa noite a toda a igreja, amada igreja. Vamos ler o texto de introito. Binário para o culto cristão 376, para lermos todos numa mesma versão. Na mão do Senhor há poder. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Amém? Louvemos a Deus com o hino de número 40 do Inário para o culto cristão. As tuas mãos dirigem meu destino, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Salmo 31, 14 e 15. As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sanguenta e rude cruz. Por meus pecados foram transpassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá.
Convido a equipe de louvor, os irmãos que irão conduzir a igreja nesse momento de louvor. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que estamos aqui para louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar um versículo da igreja, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos em brechas do mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Amém, que já estamos podendo
fazer isso de forma presencial, no culto de quarta, né, pastor? Mas, meu irmão, a casa do Senhor sou eu e é também você. Somos nós aqui. Por isso estamos alegres, por Deus permitir que a gente faça esse culto, preste esse culto a Ele, porque somos a casa dele. Essa foi pensada exclusivamente para as nossas crianças. Mês da criança, mas aquele que se considera uma criança pode cantar também. Aliás, é o cântico, o nosso cântico de vitória. Vamos nós. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus por essa verdade. Meu irmão, a gente está cantando aqui, exaltando a Deus, porque nós cremos que nele nós temos força para vencer. Nós cremos que nele nós temos força para passar pelo problema que estivermos passando. É por isso que nesse instante o Kleber vai conduzir a igreja com esse louvor. E eu convido você que confie ainda mais, independente do período que você esteja passando, confie em Jesus, autor, consumador da nossa fé. Vamos louvar juntos. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração.
Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Senhor, meu Deus, Pai querido, te rendemos graças, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui. Te peço, Senhor, pelo culto que teremos. Obrigada, Pai, que o Espírito Santo nos encha, Senhor, que sonda nossos corações, e aquilo que tiver que não te agrade, Senhor, que isso nos ajude a arrancar de nós. Que possamos buscar, Pai, a Tua vontade para a nossa vida, Senhor, não a nossa. Porque sabemos que a Tua vontade, Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui e por cada família que representa, Senhor. Também te peço em especial pela vida do nosso pastor, que o Senhor tome em suas santas mãos, Pai. Seja com ele na Tua palavra, que ele possa aqui, Pai, falar do que o Senhor tem a nos dizer, que venha ao nosso coração. É assim que oro, Pai, e te agradeço no nome precioso do Seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então o texto de confissão. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro.
quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Salmos 28, versículo 2. Ouçamos o recado de Deus trazido pela irmã Marli Câmara. Santo é o Senhor. Que toda a terra proclame, Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo, Senhor onipotente, forte e excelente é o seu nome, merecedor de toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Ele é santo, Senhor onipotente, forte e excelente é o seu nome, merecedor de toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Santo, que toda a terra proclame, Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu
Vamos dar prosseguimento, irmãos, à nossa prática, os nossos cultos dominicais, de colocarmos diante dos irmãos enunciados, afirmações, né? Os irmãos vão transformando em pedidos de oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, bondoso, curativo, em Jesus te fizesse um de nós e nos ouve por causa dele, Jesus, e graças à intercessão do teu Santo Espírito. Esses são ainda os tempos da Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja em nosso templo, mas que tu nos assiste no teu tempo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja, e ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a sermos diligentes para voltar aos nossos cultos presenciais. Como Pedro, o apóstolo, declaramos que te amamos, ó Senhor Jesus, e que em ti e por causa de ti é bom poder estar com o Pai, enquanto neste bailar frenético a vida vai. Em teu nome, Senhor Jesus, agradecemos ao Pai pelos que têm vencido esta pandemia e pelos que, em meio a ela, sentindo o quanto a noite da vida pode ser vasta e fria, descobriram em ti, Jesus, a luz de um novo dia. Mas ainda estamos a pedir em teu nome, Jesus, em tua mediação, pela intercessão do teu Santo Espírito, nesses tempos de calamidade, de dor e temeridade, de reveses imprevistos e mudanças desejeses, saudades, ruínas e vulnerabilidades, o teu socorro. Sabemos que essa realidade que é dura nos acontece porque a humanidade, precisando de cura, tem trocado o teu caminho pelo desalinho enganoso do mundo, a tua verdade pelo ensino imundo de Satanás, que age em seu ódio profundo contra o teu nome. Nós reconhecemos que, como teu povo, temos caído no logro de não sermos sempre e sempre de novo o sal da terra e luz do mundo, e que a nossa aliança então erra por nos afastarmos da cruz, não sendo também a tua luz. Temos confundido a fé, esquecido a doutrina, deturpando a prática. Que aprendamos, Senhor, que o que estamos enfrentando é o desprezo pelo teu favor. Tem misericórdia da tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, dando-nos a tua direção para enfrentarmos de forma correta os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Em teu nome, Senhor Jesus, por causa das lutas desta nossa trajetória, nós pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ó Senhor, quão grande é o mar e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. As águas se avolumam e os abismos da terra se abrem para nos engolir. Fica conosco, Senhor, porque nesta vida que passa como a nuvem tênue da fumaça, sem ti nós perecemos. Misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças que trazem a dor, a tristeza e o pavor, a depressão e o estresse que nos deixa sem ação. Tem misericórdia, meu Deus, dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados. Que os que sonegam o salário dos trabalhadores e se enlameiam na corrupção como malfeitores, não subsistam. Que não subsistam, Senhor, os que estão se aproveitando destes dias para usufruir vantagens financeiras e das politicagens, os que como juízes legislam o injusto. Senhor, coloca esta gente que vende, negocia a moral da nação sob o teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver,
por estarem sem empregos, sem fonte de rendas. Em piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, em piedade da nossa terra, sofrendo as consequências dos incêndios em nossas matas. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos, os que estão se candidatando. Tem misericórdia dos que trabalham na segurança do país e das cidades. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que a cada 15 minutos uma criança sofre algum tipo de violência sexual neste nosso país? Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras para, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria a iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, abençoa-os, pois estão colocando as suas vidas também em risco. Porque somos tão frágeis, segura-nos quando precisamos construir as nossas vidas sobre a tua rocha, pois és a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a nossa salvação. Ainda bem, Senhor, que tu nunca desistes de nos amar e de nos procurar. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. Te pedimos agora, Senhor, por tua igreja em Nagorno-Karabakh. O novo conflito na Europa Oriental entre a Armênia e o Azerbaijão, por causa do território de Nagorno-Karabakh, começou na manhã de 27 de setembro último e está envolvendo diplomaticamente a Rússia e o Irã, com visíveis preocupações da União Europeia em relação a uma possível expansão dos ataques de ambos os lados. Nagorno-Karabakh é uma região que está na República do Azerbaijão, mas com uma população em mais de 90% de armênios. Daí os dois países, Azerbaijão e Armênia, terem se atacado mutuamente, provocando as mortes de centenas de pessoas e fazendo com que mais de 100 mil estejam desabrigados. O último cessar-fogo não está sendo respeitado. Apesar dos interesses comerciais e políticos do Irã em relação à Armênia, o clero muçulmano iraniano apoia o Azerbaijão sob a alegação de que a região faz parte do mundo muçulmano. Como a população da região em conflito é na grande maioria armênia, a maior religião de Nagorno-Karabakh é a dos cristãos ortodoxos armênios, ditos não calcedônios, mas existindo uma pequena obra cristã evangélica e ou protestante que mantém atividades espirituais e também atividades educacionais, sociais, principalmente sob os auspícios da Igreja Evangélica Armênia, que é congregacional. A situação para esses poucos evangélicos, cerca de 1.000 aderentes, 0,6% da população, vem ficando insustentável à medida que tantos os muçulmanos azerbaijanos quanto os ortodoxos armênios mostram claramente uma grande má vontade com os cristãos evangélicos, cuja liderança está pedindo orações para que o conflito cesse o mais rápido possível e para que os poucos evangélicos na região que estão sofrendo por causa da etnia e da religião se mantenham firmes. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos buscar, irmãos, a nossa lista de intercessão, colocar diante do Senhor os nomes pelos quais precisamos ter responsabilidade de orar. Você procura na lista o nome conforme a letra que começa o seu nome, não é?
Lá vai estar então uma relação com nomes pelos quais você já deve estar orando. Se você não consegue se lembrar, use agora o celular ou recorra lá ao seu livrinho, o caderninho, né, de oração. Mas olha agora, vamos orar. Ore agora por você, abra o seu coração para com o Senhor, fale das suas necessidades, das suas apreensões, dos seus temores. Ore pelas pessoas que estão com você na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja. Se você estiver sozinho, ore agora por quem veio à sua mente, um nome. Coloque essa pessoa, essa vida diante de Deus. Sempre encerramos, irmãos, o nosso momento de oração com a participação do nosso Conselho de Missões, que nos traz informações sobre as nossas parcerias missionárias e encerra esta parte também com uma oração em favor de missões. Como o culto vespertino, nós encerramos totalmente o período de oração com uma oração do Pai Nosso, feito por uma das nossas crianças, assim vamos fazer. Com a graça de Deus, mais uma vez. Tudo bem? A gente queria deixar aqui o nosso motivo de oração, como vocês têm acompanhado através de cartas, através de mensagens via WhatsApp. A gente está aí com a nossa filha, Ana Lara, que está para fazer uma cirurgia. Ela está com o médico chama de tumor benigno, um pólipo nasal, e precisa ser retirado. Então ela está com a cirurgia marcada para o dia 23, agora de outubro, às 7 horas da manhã. E então nós pedimos que vocês estejam orando. Muitas pessoas têm falado que é uma cirurgia simples, alguns já fizeram, mas nosso coração sempre fica um pouco aflito. Então nós pedimos que vocês estejam orando por isso. É uma cirurgia cara, mas nós optamos por fazer particular, por essa questão de coronavírus aí, e também por causa da fila de espera, né, que provavelmente está muito grande. E segundo o médico, teria que ser feito logo. Então pedimos suas orações, tá? Que os irmãos orem aí juntamente com a gente. Muito obrigado aí por tudo que vocês têm feito, pelas orações. Obrigado aí por estarem junto com a gente. Muito obrigado pelas orações. Um abraço. Um abraço. Olá, pastor Nivaldo, Janecir, Lucas, Ana Lara, família muito bonita que nós conhecemos aí há tantos anos. Família missionária aqui desta igreja. Nós sempre nos alegramos muito ao termos notícias de vocês, ainda que essas notícias sejam um pouco preocupantes até para nós nesses dias, uma cirurgia de Ana Lara. Mas sabemos que Deus estará no controle, está no controle de todas estas coisas e também da cirurgia. Ele vai estar ali com os médicos naquele momento da quarta-feira no hospital.
Queríamos aqui lembrar ainda de uma carta missionária, ainda de setembro. Agradecemos aí ao irmão Tiago, que fez este PowerPoint, e ele inclui, então, o relatório deste mês passado. Já chegou o relatório de outubro, mas ainda queremos mencionar o de setembro. Já que citamos o fato da Índia, da indígena de nome Yolanda, que havia sido picada por uma cobra, foi atendido numa canoa, uma situação difícil no meio da floresta, mas está hoje bem, graças à atuação missionária. Agora aqui nós temos o trabalho durante a pandemia, muito difícil. Os aviões e as pessoas, missionários, estão proibidos em muitos momentos de entrarem nas aldeias e nas áreas ribeirinhas. Mas ainda assim o missionário pastor Nivaldo tem trabalhado ali com asas de socorro, preparando para as próximas viagens os aviões. Está aí num momento aqui da foto, trabalhando, e aqui nesse momento tirando a foto para mostrar para os irmãos e para os amigos o trabalho que ele realiza quando não está em voo no meio da floresta. E temos agora aqui alguns pedidos deles. O estudo e preparação de Janessir, cirurgia do Lucas, uma situação que está sendo resolvida, e também agora Ana Lara, quarta-feira, já mencionado o período que vocês estarão no hospital e no início desse vídeo. E aqui a vida em geral do pastor Nivaldo e seu trabalho na obra do Senhor. Vamos orar por eles. Agradecemos a Deus por estes missionários tão preciosos na tua causa. E agora, em especial, queremos lembrar de Ana Lara, que na quarta-feira vai passar por uma cirurgia que parece ser simples, mas precisamos saber e ter a certeza de que a tua mão poderosa ali estará agindo diante dos médicos, diante dos enfermeiros e todos os atendentes do hospital. Nós pedimos as tuas bênçãos especiais por este momento em que eles vão passar nesta quarta-feira, além de lembrar todo o trabalho missionário que tem merecido o teu apoio em todos os momentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe Natan, você e sua família. Irmã Marli Câmara, Deus te abençoe também. A irmã e a família também. Vamos ler o texto de louvor e consagração. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Nós participaremos então do momento de dízimos e ofertas, pastor. Sempre, irmãos, agradecidos a Deus, muito agradecidos mesmo, pelo que o Senhor tem feito, irmãos, em relação à nossa igreja. Nós enfrentamos aí essa questão da pandemia, não podemos voltar, entendendo que não é a hora correta de voltar nos nossos cultos presenciais, mas não tivemos prejuízos, irmãos, financeiros. Em certos aspectos, as demandas à igreja aumentaram, né, por questões até de necessidades do povo em geral, e até membros da igreja, e até isso nós também podemos suprir, estamos suprindo. Isso não é, obviamente, para o nosso envaidecimento, mas é para o nosso reconhecimento de que, se não for ao Senhor, não é, nós estaríamos realmente em dificuldades. Não precisamos apelar, como muitas vezes, alguns fazem, não é? No desespero, na necessidade de
arrecadar dinheiro. Nós apenas temos mantido o que nós sempre fazemos, lembrando os irmãos sobre a sua fidelidade à sua igreja e a sua fidelidade a Deus e a sua lealdade à sua igreja, e o fato de que o Senhor está nos permitindo fazer parte do milagre da contribuição. Lembrar que hoje pela manhã, ao falar sobre culto, sobre adoração, no Salmo 96, nós podemos compartilhar com os irmãos, entre outras coisas, que esse Salmo nos fala, não é? Sobre adorar ao Senhor também com as nossas ofertas, trazendo também ao Senhor os nossos bens. E isso tem acontecido, irmãos, aqui. Os irmãos têm trazido seus bens para o Senhor e temos usados para cumprir o papel da igreja de misericórdia. Obrigado, amados irmãos, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem acompanhado e há de estar abençoando os irmãos conforme as suas necessidades. Então, enquanto vai aparecer aí o número das contas da igreja, não é? Nós vamos louvar ao Senhor e vamos pensar mais uma vez nesse privilégio de continuar contribuindo, de continuar fazendo parte do milagre da contribuição, dom do Espírito Santo. Maravilhosa graça, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perene, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, ó Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente
suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus. Amém. Vamos orar junto com o irmão Kleber Bernardo. Nós rendemos graças, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que Tu fazes um milagre em nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Pai, por cada um que está no seu lar, está assistindo. Agradecemos, Pai, a cada um que está aqui nessa noite, Pai, te entregando, Pai, o verdadeiro louvor, Pai. Toma nossas vidas nas Suas mãos, Pai. Sê, Pai, com cada oferta, Pai, com cada dízimo, entregue ao Seu altar, Pai. Que possa ser consagrado, Pai, e que possa ser dedicado, Pai, à Tua obra, Pai. Perdoa os nossos pecados. Ser com a mensagem desse culto, que possa ir ao coração, Pai, ao conforto de cada lar, Senhor. Dê-nos uma noite abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro. Se fosse um tempo normal, estaríamos agora nos preparando para as cantatas de Natal, Natal no Barranco, crianças fazendo também Natal só cantata, enfim, os coros, todos envolvidos pensando já no Natal. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos assistir agora a demonstração das nossas crianças em trazer um louvor à igreja. E eu quero que você, criança, você adulto, envolvido com os coros da igreja, enfim, que você tome como exemplo, porque pode ser que no nosso Natal a gente tem que fazer assim, eu não sei. E aí eu vou precisar muito que você entre conosco nesse desafio. Então vamos ouvir as nossas crianças, coro voz juvenil atual, cantando, algumas crianças, né, que não são todas, é claro, cantando Eu Louvarei. Eu louvarei
Parabéns, parabéns às crianças. Nós tivemos até participação internacional. A Emily, claro que é brincadeira, né? A Emily que está em Brasília. A Emily, filhos do Márcio e da Kate. Olha, ela ficou numa felicidade quando foi convidada para poder cantar junto. Muito bom. Crianças, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a família de vocês. Crianças da igreja, crianças do coro Voz Juvenil, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e da família de vocês também. Vamos ler todos juntos o texto de proclamação e edificação. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Jó 12:10. Ouçamos o recado de Deus trazido pelo nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Vamos compartilhar, irmãos, um texto muito conhecido, eu já preguei até nele algumas vezes, mas não há como não voltar, né? Existem textos bíblicos que exercem uma atração sobre nós, até por causa das verdades que não podem ser deixadas de ser lembradas e ditas. É o capítulo 4 do Evangelho segundo São João. Vamos ler dos versículos de 5 a 9. João 4, do 5 ao 9. O famoso encontro de Jesus com a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O patriarca Jacó, que ganhou o nome de Israel, teve 12 filhos cujos descendentes deram origem ao que a Bíblia chama de a nação de Israel, hoje conhecido como o povo judeu. Já nos tempos de Jesus não existia mais o povo de Israel como o povo composto pelos descendentes das 12 tribos de Israel, pois só 2 tribos subsistiram aos cativeiros: Judá e Benjamim, sendo que Benjamim foi absorvida por Judá. É possível que remanescente das outras 10 tribos tenham se mesclado também a Judá. Judá era o 4º filho de Jacó com a sua primeira mulher, Lia. Esses descendentes de Judá eram então o grupo racial dominante na Palestina dos dias de Jesus. E é por causa deles que veio o gentílico judeu. No episódio narrado neste texto, nos aparece um outro grupo, os samaritanos. As pesquisas mostram que a origem dos samaritanos está nas tribos de Efraim e de Manassés, ou seja, de que eles são descendentes de José, o primeiro filho de Jacó com sua segunda esposa, mas a favorita, Raquel. Hoje eles são cerca de 1.900 pessoas, habitando no território de Israel e também parte da Jordânia. 2 eram os grupos étnicos que viviam na Palestina e que eram considerados pelos judeus como judeus mestiços, portanto inferiores, os samaritanos e os galileus. A situação dos samaritanos era pior do que a dos galileus, porque os galileus concordavam que o lugar central de adoração
a Deus era o templo em Jerusalém e aceitavam como sagrados os livros de Moisés, mas também os salmos e os profetas. Mas os samaritanos não. Os samaritanos não reconheciam e não reconhecem até hoje o templo de Jerusalém como sendo o lugar mais sagrado da religião de Moisés, e só aceitavam e só aceitam ainda hoje como sagrados os livros de Moisés. Também o fato de Galileia ter sido colonizada por imigrantes gregos era motivo para suspeitas por parte dos judeus ligados a Jerusalém de que os samaritanos, mesmo que tenham surgido a partir de José, misturaram-se aos gregos e outros estrangeiros que vieram para a Palestina e, desta forma, com os galileus se tornaram, então, numa espécie de raça impura. Obviamente que o preconceito racial já existia para ser algo que o cristianismo, na sua essência, veio derrubar com a sua mensagem de acolhimento, tornando irmãos e irmãs pessoas de todas as raças, mensagem que muitos dos a serem chamados de cristãos irão ignorar, cometendo por isso absurdos. O fato é que a ideia em Jerusalém acerca dos samaritanos e dos galileus era mais ou menos esta: comece a conversar muito com um galileu e logo você estará se tornando um amigo de um samaritano. Verdade. Jesus nasceu como um judeu puro, pois a cidade ancestral, tanto de José como de Maria, era Belém, a cidade de Davi. Mas ele, Jesus Cristo, foi criado na Galileia, foi criado entre os galileus. Os seus discípulos também eram galileus, e, portanto, nós o vemos agora nesse texto, ele conversando com uma mulher samaritana. O que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo está destacando esta realidade, a verdade de que nele e para ele, Jesus Cristo, não existia e nem existe uma raça superior a outra. Por isso o racismo é pecado, insultando a criação e os propósitos de Deus. E esta verdade tinha de começar a ser ensinada a partir do contexto judaico. Esta é uma lição, irmãos, à beira de um poço para a nossa ética cristã. Nos dias de Jesus, tanto a mulher judia como a mulher samaritana eram normalmente mantidas em isolamento dentro de casa, mas havia uma exceção: o poço. Retirar a água do poço era uma tarefa feminina e, por isso o poço era um lugar onde as mulheres podiam ser vistas em público e era até o lugar onde, de certo modo, se tornava possível falar com elas. Foi à beira de um poço que Jacó beijou pela primeira vez Raquel. Lembram-se? Está lá em Gênesis 29:11. Aliás, quando alguém queria fazer um comentário maldoso acerca de uma jovem ou de uma mulher naqueles dias de Jesus, era só dizer assim de forma irônica: ela foi ao poço. Esta afirmação podia estar carregada de insinuações maldosas, porque à beira de um poço não era incomum haver os encontros fortuitos de casais. Com certeza, ao dirigir-se àquela mulher, o Senhor Jesus está de forma inesperada mexendo com um tabu. Ele está falando com uma mulher samaritana, e à beira de um poço. É claro que ele sabe o que quer dizer quando ele diz à mulher: mulher, dá-me de beber. Mas a mulher não sabe. É bem provável que ela esteja desconfiada. Até onde esse homem vai com essa conversa sobre uma fonte de água viva? Será que ele está mesmo falando de água mineral? Ou ele está insinuando algum tipo de galanteio? É por isso, irmãos, que ela, sem rodeios, tenta obter um esclarecimento e com um raciocínio rápido,
ela faz uma afirmação para aquele forasteiro que permite então que a conversa continue. Senhor, toda mulher era obrigada a chamar um homem de senhor, mesmo que ele fosse mais novo do que ela. Senhor, dá-me então dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise aqui vir buscá-la. Como eu disse, a mulher não sabe das intenções de Jesus, mas Jesus sabe o que quer e também sabe o que ela está pensando, e é por isso que, sem responder ao pedido dela, então me dê desta água para que eu não mais tenha sede, ele abruptamente muda de assunto e diz: vá chamar seu marido e vem cá. João 4,16. E aí, meus amados, se este encontro à beira de um poço nos traz lições sobre ética segundo os postulados de Deus, ele também nos traz ensinos que têm a ver com a nossa paz interior. Não adianta querer esconder do Senhor Jesus o que nós pensamos, o que achamos, o que nós queremos, porque Ele conhece toda a nossa vida. Quando nós nos detemos em Jesus para pensar nele como o Deus encarnado, o Deus que se fez gente como a gente, em Jesus Cristo, e Ele é, Jesus é, nós costumamos, no entanto, errar tentando diminuir a sua humanidade, de modo que quando nós somos instados a andar nos passos do Senhor Jesus, argumentamos que Ele viveu da forma como Ele viveu entre nós, porque era Deus. E por isso Ele não pode servir, na verdade, como paradigma, como modelo para nós seres humanos. Mas quando pensamos assim, irmãos, estamos cometendo um erro. Nós precisamos assimilar a verdade de que Ele é Deus, e assim é o único que nos pode dar a água que mata a sede da alma para sempre. Mas nós temos que assimilar que Ele se fez um ser humano, realmente ser humano, para nos mostrar que Ele entende as vicissitudes, as limitações de um ser humano, por ter vivido em nosso meio como um ser humano, e como um ser humano não cometeu erros, é verdade, não pecou, se tornando então no modelo do ser humano a ser imitado, do ser humano que trabalha para não errar, para não pecar, que se esforça, que luta, que tenta, que pensa, que sonha, que coloca como propósito não pecar. Por isso ele trabalha as limitações desta mulher que está tirando água no poço de Jacó, porque sabe das limitações dela como um ser humano. Este é um momento para a reflexão. Não pensemos errado sobre o Senhor Jesus Cristo. Não nos recusemos a Ele e nem tentemos esconder nada dele. Ao pedido de Jesus, vá e busque o seu marido, a mulher lhe responde: não tenho marido. O que faz Jesus dizer a ela? Você disse certo, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e esse homem com o qual você vive não é o seu marido. Pesquisadores, irmãos, há que dizem que a afirmação 5 maridos não significa realmente que aquela mulher já vivera exatamente com 5 homens, mas que Jesus está lançando mão de uma expressão popular entre os samaritanos para dizer a ela que a vida dela era uma vida errada, mas que ela podia e pode mudar. Os samaritanos tinham por hábito, lembrando os tempos quando o paganismo dominou aquela região, época quando então havia 5 deuses que eram cultuados pelos pagãos dali, os samaritanos então tinham por hábito usar o número 5, quando queriam dizer: você tem coisas ruins com você, ou você tem feito coisas ruins. Isto é, quando alguém estava em posse de objetos ou de bens que eram ruins, eles diziam: você tem as 5 coisas aí com você, querendo dizer, você tem coisas ruins com você. Quando alguém estava fazendo coisas ruins, então eles diziam: você está fazendo as 5 coisas, querendo dizer,
você está fazendo coisas erradas. Então, quando Jesus diz à mulher samaritana, você teve 5 maridos, para esses pesquisadores, Jesus está de fato dizendo, você já viveu de forma errada com diversos homens, e o homem com quem você está vivendo agora, também você está vivendo de forma errada. Ele não é o seu marido. De qualquer forma, meus amados, de qualquer forma, esta mulher é uma mulher de vida irregular, moralmente reprovável, ainda que seja uma mulher muito inteligente. Percebemos que ela toma um choque de ver aquele homem que está conversando com ela, de ser este homem um homem muito mais sério do que qualquer outro homem com quem ela já conversara. Muito mais sério do que qualquer um outro homem que ela já pode imaginar agora na sua mente existir. Ela percebe estar diante de alguém de quem não tem como esconder a sua vida. Por isso, num misto de temor e elegância, ela desvia a conversa sobre a sua vida íntima. Não, ela não nega e nem confirma a afirmação de Jesus, mas reconhecendo a superioridade do caráter dele, ela diz, veja, Senhor, que és um profeta. Mas aí ela muda de assunto e se refere então às diferenças religiosas entre judeus e samaritanos. Ela sabe que não está diante de um simples viajante. Agora ela sabe. Ela sabe que não está então diante de um homem que está parado ali porque realmente tem sede e muito menos, diante de um homem que tem segundas intenções. Ela está percebendo que se este homem é alguém em condições de falar da sua vida promíscua, porque não é então alguém em condições de lhe falar também sobre a questão da fé, a questão da alma, a questão de Deus. Fica claro que se ela é uma mulher de comportamento errado, ela, no entanto, possui preocupações espirituais muito sérias, que se nos levaram a aprender sobre a ética, sobre o ponto de vista de Deus, sobre a paz que precisamos e que está em Cristo Jesus. Tal encontro à beira do poço nos fala da inteligência e sensibilidade que se precisa ter em relação ao culto a Deus. É preciso não nos esquecermos que uma pessoa que está vivendo de forma errada, moral ou espiritualmente falando, é preciso saber que não é por isso que ela não pode ter questionamentos honestos, sérios acerca de Deus. E que, se for abordada da forma correta, poderá se tornar receptiva à verdade do Evangelho. Habilmente, mas ansiosa, aquela mulher diz, nossos pais adoravam neste monte. O Senhor, no entanto, nos diz que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Habilmente, irmãos, porque ao dizer nossos pais, ela está também incluindo os samaritanos e os judeus, no tempo em que toda a nação de Israel, isto é, os antepassados dos judeus e dos samaritanos, adoravam em Siquém, onde está o lugar santo dos samaritanos, no Monte Gerizim, porque esta era uma herança comum. Siquém foi o lugar onde Abraão, então ainda chamado Abrão, construiu o seu primeiro altar de pedra crua após ser chamada a Canaã. Siquém foi a terra que Jacó, neto de Abraão, deu a José, bisneto de Abraão. Siquém foi a cidade onde José foi enterrado após os seus ossos terem sido carregados através do deserto por Moisés e Josué. Em Siquém é onde está a montanha na qual Josué construiu o primeiro altar nacional da terra prometida. Aí a resposta de Jesus vem para deixar claro que nem Siquém e nem Jerusalém é o lugar exclusivo para a adoração a Deus. Creia em mim, mulher, ele diz, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos,
pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. A resposta de Jesus deixa então a mulher desconcertada, mas ao mesmo tempo maravilhada. Não há como ela deixar de pensar: que homem diferente é este? Ele não é um homem qualquer. Aliás, nem mesmo ele é apenas um profeta, ele é mais do que um profeta. Sem questionar a resposta de Jesus, quando ele diz a salvação vem dos judeus, ela então diz: bem, eu sei que há de vir o Messias. E como que pegando no ar a afirmação dela, Jesus diz: sou eu. Quando ela diz eu sei que há de vir o Messias, Jesus diz: sou eu. Eu que está falando contigo. Sou eu que está falando contigo. Eu sou o Messias. João 4, 21 a 26. Então pensemos nisto. O tema que o Senhor Jesus usa para falar dele como Messias, como Salvador, como Deus que se fez gente, o tema que ele usa é a adoração, o culto. O texto que lemos nos fala que a mulher samaritana, acreditando na reivindicação de Jesus, deixou o poço de Jacó, que está no final da cidade, para falar de quem ela passou a conhecer e que faz perguntar aos moradores da cidade: será que não é ele, porventura, o Cristo? João 4, 29. Eles correrão, então esses que ouviram a mulher fazer essa pergunta, e olha, será que não é ele, o Cristo, pelo que ele falou comigo? Essas pessoas então correm para encontrar Jesus. E então Jesus vai lhes falar, e muitos se convencerão de que de fato ele é o Messias. E aí dirão à mulher: agora não é pelo que você está dizendo que nós cremos, mas estamos crendo porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4, 42. Isto acontece, irmãos, porque ela, a mulher samaritana, percebe que não pode ficar sem falar de Jesus Cristo. E pelo que ele, Jesus, fala agora, o de se poder adorar a Deus sem a dúvida de quem está certo ou está errado, samaritanos ou judeus, porque a adoração a Deus vem da alma, vem do Espírito, cheio da graça do Messias, Jesus, faz uma mudança enorme na mente, no coração e, sem dúvida, na vida daquela mulher. Nos levando a aprender que, gente, o culto não é show. Culto não pode estar estruturado sobre líderes humanos, showmen, gurus, grupos de louvor, muitos dos quais, usando textos isolados da Bíblia, fora do contexto, tentam justificar seus pretextos. O que demonstra que o culto não se forma ou não é um culto por causa de gritarias, nem de encenações, como também não são as liturgias tradicionais, onde se cantam os hinos do inário, como também não são as liturgias contemporâneas, onde cada culto tem de ter o novo, diferente, porque senão o povo cansa. Toda liturgia tradicional, toda liturgia contemporânea tem o seu lugar no culto, desde que com decência e ordem, conforme determina a palavra de Deus, mas o que demonstra que o culto é um culto é o caráter dos adoradores. O caráter de Cristo nos adoradores, que é a mudança na vida dos adoradores. Não apenas na hora que estão louvando ou orando, quando alguns se transformam e fechando os olhos, às vezes chorando, gemendo, realidades que podem ter o seu lugar como experiências pessoais, cabendo a Deus julgar. Por quê? Porque fechando os olhos ou não, chorando ou não, gemendo ou não, os verdadeiros adoradores são os que, não perdendo a razão, em nome da emoção, mudam de vida no seu dia a dia. São esses
os adoradores que Deus procura. Mudam de vida em casa, como marido, como mulher, como filho, filha, como pais. Mudam de vida no trabalho, na escola, nos negócios, nos namoros, na maneira como se veste, como se fala. Mudam de vida na igreja, sendo leais e fiéis aos compromissos assumidos. São esses que o Pai procura, são esses adoradores que Deus quer, e não fazedores de shows. Aprendamos, Jesus é e sempre será o centro da verdadeira adoração a Deus, da adoração em espírito e em verdade. Tenhamos cuidados, porque há cultos centralizados em seres humanos, centralizados em oradores, centralizados em pastores. São falsos cultos. O culto verdadeiro, que tem seres humanos, que tem oradores, que tem ministradores, que tem pastores, que tem pregadores, é a adoração em espírito e em verdade, porque acontece por causa de Cristo, que tem cantores também, obviamente. Quando ele, Jesus Cristo, é a causa, o centro, o motivo da adoração. É neste culto no qual o Espírito Santo se faz presente. E aí não vai prevalecer a questão de uma liturgia conservadora ou de uma liturgia contemporânea. O culto centralizado em Cristo é o culto dado à Trindade divina, onde Deus como Pai é exaltado, Deus como Filho é glorificado e Deus como Espírito Santo é honrado. Este é o culto no qual acontece o que Paulo disse à igreja de Corinto. Tivemos a oportunidade de abordar isso na última quarta-feira. O descrente entra e os segredos do seu coração são expostos, porque ele percebe que não pode esconder no seu coração as suas mágoas, a sua rebeldia, a sua indiferença para com Deus, o seu medo, a raiva da vida, e aí ele se rende ao poder e à graça de Deus em Cristo Jesus e diz do fundo da alma, em relação às pessoas que estão cultuando: Deus realmente está entre vocês. 1 Coríntios 14, 25. Esta mulher de Samaria não tem como imaginar o quanto toda esta conversa com Jesus, o quanto a sua decisão de contar aos que moram em sua cidade sobre Jesus, ela não tem ideia do como isso iria influenciar, haveria de ter influência sobre nós hoje, séculos e séculos depois, em nosso comportamento, em nossa moralidade e na paz dos nossos corações, da nossa vida, porque ao beber a água que Jesus tem para as nossas almas sedentas, ao tomar desta água, perceberemos que pode haver sossego verdadeiro, paz verdadeira em nossas almas, mesmo vivendo como vivemos em um mundo no qual inevitavelmente mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, nós vamos ser confrontados, colocados diante do sofrimento, com a sua morte e com as coisas relativas à morte, e que estão sempre fazendo suas armadilhas ao nosso redor. Então a pergunta a se fazer é: você já tomou a água que Jesus nos dá, que é o receber o seu evangelho da graça de Deus, do perdão dos nossos pecados, da salvação eterna? Você já bebeu desta água, a única que pode mitigar, matar a sede de sua alma? Você já fez de Jesus o seu Senhor e Salvador absoluto? Se ainda não, faça isto agora, para ser com a mulher de Samaria, alguém que também não conseguirá ficar sem falar de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a parte final do nosso culto. Se você tiver interesse em saber mais alguma coisa
sobre o beber a água do Evangelho, a água que só Jesus pode oferecer, vai aparecer um endereço embaixo para que você possa entrar em contato, fazer as suas perguntas e nós providenciaremos alguém, né, que possa lhe ajudar nas suas questões, receber, quem sabe, né, a sua decisão também ao lado do Senhor Jesus. Vamos ler o texto de declaração final. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Salmos 16, 5. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde da covardia em não encarar a verdade sobre nós mesmos, da preguiça que nos impede saber mais da verdade sobre nós mesmos, da arrogância de pensar que a verdade sobre nós mesmos é um assunto só nosso. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, para não andarmos nas trevas do medo e assim superarmos o mal de cada dia, incluindo-se a maldade das pessoas perversas. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e lute conosco para derrubar nossa obstinação e nos deixe lutar com Ele em busca das suas promessas. Que o Senhor nos dê paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa paz para sempre. E aí dizemos, lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Pensem nos órfãos, nas viúvas, nos necessitados, drogados, viciados. Amem e orem por essas pessoas, porque o nosso dever é entrar para adorar e sempre sair para adorar servindo.